Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor João Flávio, presidente da Igreja Família da Fé. Eu quero, aproveitando esse momento onde vamos ler e meditar numa palavra de Deus, aguardando o momento então que os irmãos estão chegando, você está chegando para assistir esse vídeo, eu quero aproveitar um momento para fazer um convite para você. Você costuma ler a Escritura? Você tem uma leitura bíblica diária? Você sabe que desde o Velho Testamento o maná vinha todos os dias? Você sabe que há um momento onde devemos parar e ler e meditar na palavra de Deus? Você consegue fazer isso? Você se disciplina? Você tem um aplicativo? Você tem um plano de leitura? Bom, se você tem e está conseguindo fazer, louvado seja Deus por essa graça. Mas muitos têm dificuldade de fazer isso. Eu quero convidar você para ler a partir de amanhã comigo, a palavra de Deus. Lermos algumas epístolas. Por dia será metade de um capítulo ou um terço, uma parte de um capítulo, não há uma regra definida. Mas nós vamos estar lendo a Escritura, vai estar passando na tela aquilo que vou estar lendo, para você poder, quem sabe, se tiver um lugar de difícil, que não dá para ouvir, né? Você pode ler ali. E é uma leitura sequencial, que isso é importante, não é? Um dia aqui, outro dia acolá. Uma leitura sequencial onde estamos todos como família sentando à mesa na presença do Senhor para ler a mesma palavra. Porque quando nós sentamos à mesa, nós comemos a mesma comida. Isso é importante espiritualmente, porque isso nos edifica juntos. E essa vontade do Senhor nos edificar juntos. Então a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Então eu vou estar lendo. Você pode estar ouvindo. Quero convidar você. Vai ser publicado um vídeo então no Facebook, como também no YouTube. Você pode estar acessando então. E posteriormente eu vou publicar um outro vídeo que será explicativo a respeito da leitura. Se você quer só a leitura, fique só com a leitura. Se você quer se aprofundar e entender um pouco mais do que foi lido, vou publicar um segundo vídeo posterior, né, um tempo depois, onde será explicado um pouco daquilo que foi lido. Não é explicado tudo, mas um pouco. Então, aí alguém pode dizer assim, eu não tenho interesse tanto nem em uma coisa nem em outra. Bom, meu querido, então ore a Deus, porque tem uma coisa errada com você. Nós precisamos e damos para os nossos filhos comida mesmo quando eles não querem comer. Nós os ensinamos e até os forçamos a comer. Mas eu quero convidar você, né? Vamos ler a Escritura juntos? Né? Então, dizendo isso, melhor dizendo, eu quero convidar você para abrir junto comigo no culto, na palavra que está sendo pregada no culto neste momento. Na Igreja Família da Fé, você está ouvindo a mesma palavra aqui. Diz assim, lá na carta, na epístola de 1 João, no capítulo 4, no versículo 7. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 7. Você pode ouvi-la. É bem-aventurado aqueles que ouvem. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou ler aqui mais para baixo, né, o versículo 17, que diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Bom, olha só então. Meus queridos, hoje então vamos falar um pouco do amor. Existem muitas coisas que nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, no que diz respeito às questões do mundo, e vemos que algumas pessoas elas são mais abertas à dificuldade, à necessidade, à luta, e até mesmo de atender, de socorrer, de ministrar alguma coisa às pessoas que de alguma forma têm necessidade do mundo. Sim, nós podemos ver que algumas pessoas têm
essa atitude diferenciada. E podemos também ver que, da mesma forma, às vezes, dentro da igreja, nós conseguimos ver pessoas que, da mesma forma, têm alguma característica mais forte no que diz respeito a socorrer aqueles que estão em aflição e necessidade. Também, dentro da igreja, como também na questão secular, nós normalmente olhamos para uma pessoa que estudou bastante, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que tem um curso superior, que tem alguma habilidade, quem sabe que tem algum bem, que tem alguma coisa diferenciada e acreditamos a essa pessoa algo de valor por aquilo que ela tem, por aquilo que ela sabe, por aquilo que ela faz. Dentro da igreja, também da mesma forma, quando uma pessoa, quem sabe, tem muito conhecimento, quando uma pessoa tem muito tempo de conversão, quando uma pessoa tem uma capacidade de tocar, de cantar, ou uma eloquência, ou uma capacidade de pregar, de se expressar, uma capacidade para evangelizar, existe, quem sabe, uma pessoa dada, então, a esses socorros, a uma liderança específica, uma habilidade para lidar com dinheiro, uma habilidade para administrar, uma habilidade para lidar com crianças, uma liberdade que... Estou falando da palavra liberdade, né? Mas, na verdade, uma habilidade que essa pessoa tem, que, na verdade, olhamos para ela e diz assim, puxa, você é assim, você sabe, você faz, você tem esse coração, né? Você socorreu, você foi atrás. Sabe que, falando disso, isso são medidas tanto para as coisas do mundo e da igreja, para qualificar alguém que é amoroso no mundo, ou amoroso dentro da igreja, ou para qualificar alguém que tem ou atribuímos algum valor a uma pessoa no mundo, ou aquilo que atribuímos algum valor às pessoas que estão dentro da igreja. Meus amados, a palavra de Deus diz, falando de amor, né, que existe hoje naquilo que vivemos, né, a fé, a esperança e o amor. A palavra do Senhor diz que o amor vai permanecer e o amor é maior do que todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E sendo Deus amor, a palavra de Deus diz que aquele que conhece a Deus deve andar como Deus é, ou como Deus anda. Eu estou falando isso para poder descrever o que significa o contexto de podermos olhar para uma pessoa e dizer que essa pessoa é madura. Fazermos uma avaliação, tanto no que diz respeito à questão secular, mas especificadamente, muito mais colocadamente, no que diz respeito à questão da pessoa ser madura como um cristão, uma pessoa que está dentro da igreja. Observe que, quem sabe, às vezes valorizamos e temos por madura a pessoa que conhece bastante. Isso não é verdade. Embora isso pode ser verdade, mas nem sempre é verdade. A maturidade bíblica, ela deve fazer a pessoa, então, como aquele que recebe as coisas, é trabalhado por elas e começa a viver através delas. E na medida que a palavra de Deus ela vai entrando verdadeiramente segundo a sã doutrina, que é a doutrina pura, santa, que está na palavra de Deus, ela nos leva a deixarmos de sermos egoístas, centrados em nós mesmos e cada vez mais abrindo mão, então, daquilo que é as coisas que, na natureza pecaminosa que está no homem, que o homem busca para si próprio, ele começa, então, a se voltar em relação àqueles que estão à sua volta. Primeiramente, amando a Deus sobre tudo e todas as coisas, e posteriormente, como consequência, amando aqueles que estão à sua volta. Então, a maturidade bíblica, ela pode ser muito bem colocada, dentro das muitas maneiras de se colocar, uma das mais apropriadas para se colocar e falar de maturidade bíblica real, verdadeira, é o quanto uma pessoa mudou do seu egoísmo, se tornando uma pessoa mais semelhante ao Deus que é amor e que espera que nós, como li aqui no versículo 17, que vivemos neste mundo,
tal como ele é, somos nós neste mundo. Bom, como ele é? Deus é amor. Deus é amor. E sendo Deus amor, meus queridos, ser como ele é neste mundo significa que nós deveríamos então amar a Deus, amar uns aos outros e amar o nosso próximo. Sabe que antes de meditar ou pregar essa palavra, meditando nela, eu fiquei até assustado pensando na minha própria vida. Quem sabe como pastor, sou pastor há 20 e poucos anos, e vou dizer que tempo não faz uma pessoa madura quando a qualificação do termo de maturidade, como estamos falando, é falarmos do amor. A verdade é que existem muitos conceitos do amor. Existe com certeza um conceito secular, como começamos a pregação dessa palavra, mas existe um conceito que às vezes está dentro da igreja. Mas existe um conceito bíblico que às vezes não é o que a igreja está vivendo. E nem pode ser o que eu estou vivendo. A verdade é que temos a tendência, com o passar do tempo, de, quem sabe, nos deixarmos levar pela maioria. A multidão, ou as multidões na Escritura, nem sempre tiveram com a verdade. Observe que as multidões seguiam Cristo, mas não estavam com o coração em Cristo. Uma vez teve um homem no Brasil que disse que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz do povo é a voz do povo, a voz da palavra de Deus é a voz de Deus. E a palavra de Deus, ela tem então uma maneira de definir o amor. E não somente em palavras, mas em posicionamentos, em atitudes concretas e práticas que vamos discorrer aqui. Mas falando então daquilo que falei da minha pessoa, e quero falando da minha pessoa, fazer com que você pense na sua pessoa. Quanto tempo de fé, quantas coisas já fizemos para Cristo, quanta caminhada já fizemos, quantas coisas já suportamos, mas o quanto verdadeiramente Cristo está formado em nós, naquilo que Ele diz que é o Pai, Deus é amor. O quanto realmente somos moldados por Deus, o quanto nos deixamos ser moldados pela palavra, o quanto nos deixamos ser moldados por Cristo ao longo desse tempo todo. Meus queridos, cuidemos para que não tenhamos corrido em vão. Porque a palavra de Deus que nós lemos aqui diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus. Eu disse, não, parei um pouquinho. Como que não conhece a Deus? Vamos voltar aqui, olhando para o Sermão do Monte, o Senhor diz assim, olha, tem pessoas que irão fazer milagres, expulsarão demônios, profetizarão, mas o Senhor vai olhar para algumas dessas pessoas e vai dizer assim, eu nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, é uma exortação muito forte, mas há uma menção também no Evangelho de João que diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a maneira do Senhor ver o amor para com ele está na obediência da sua palavra de uma forma inteira. Observe então que às vezes nós podemos olhar para as coisas que estão, quem sabe, na nossa vida ou na nossa volta, vendo que muitos acabam tendo alguma coisa que realmente tem relevância, mas o sentido prático de aplicar a palavra e ter um amor para com o seu próximo, isso às vezes pode ser muito pequeno. Porque há um egoísmo, um egoísta, que não se deixou ser tratado. Que nessas coisas ele não entendeu e não compreendeu. Vamos falar de Judas. Judas conheceu Jesus em carne. Ele conheceu o Deus encarnado, aquele que só fazia bem, mas ele não conheceu o amor de Deus. Ele não conheceu o amor de Deus. Ao passo que esse mesmo apóstolo, que é o apóstolo João, que está falando do amor, que é conhecido como apóstolo do amor, ele na verdade não só ouviu e conviveu com Jesus em carne, mas ele conheceu a Jesus e se deixou ser moldado. Especialmente quero dizer isso porque o Senhor chamou ele, como seu irmão Tiago, de filho do trovão.
Isso diz respeito possivelmente a uma personalidade colérica que pudesse ter posicionamentos irados. Não esqueçamos que um dia passando ali numa cidade, numa aldeia, quando não quiseram receber eles, os dois juntos falaram para Jesus: Senhor, tu quer que desça fogo do céu e os consumam? Este é o mesmo homem que, transformado por andar com Cristo, por conhecer a figura, o coração de Deus, e não só o nome, e não só alguns versículos, mas ter a vida de Deus entranhada nele, ou seja, a natureza de Deus. João, neste mundo, era como se o Senhor fosse e estivesse nesse mundo. Meus amados, ainda que uma pessoa possa ainda não operar nenhum sinal miraculoso durante toda a sua vida cristã, que isso não seria bom, mas ainda que fosse e acontecesse, ela pode ter a marca daquilo que é as marcas do Senhor Jesus na sua vida, tendo o fruto do Espírito Santo. De maneira que o fruto do Espírito são 9, né? 9 frutos. Só que, na verdade, lá está descrito o amor. E as outras coisas que estão descritas é uma descrição geral do amor. Deus é amor. Mas o que é o amor? Eu sei que já foi muito falado sobre isso, mas o amor, muitas vezes, no mundo, é tido muito mais como uma paixão, como um sentimento. E observe que o amor, ele é muito mais do que isso. É claro que há sentimento no amor. Mas o amor é muito mais do que isso. Como é que eu posso vir aqui como pastor falar de amor se eu mesmo posso me questionar lendo ou questionar, levantar um posicionamento de questionamento para que você se questione? Porque eu não vou me basear na minha vida, mas eu vou me basear na palavra de Deus. Bom, o que é o amor? Quem é que tem realmente amor? Meus queridos, quem ama, dá. Eu posso tirar isso muito claramente porque o Pai disse e fez isso. Então, o Pai nos ama. Então, Ele deu o seu Filho unigênito. Então, quem ama, dá. Quem ama, dá. Dá o quê? Quando nós falamos de dar, a primeira coisa que vem em questão, e a própria palavra faz menção disso, que nós podemos dar um prato de comida, nós podemos dar alguns alimentos, nós podemos dar uma roupa, nós podemos dar, quem sabe, um botijão de gás, nós podemos dar, quem sabe, dinheiro para alguém que está precisando. Quem ama, dá. Quem não dá nada, nunca, nem para Deus, porque é correto também. Quem ama a Deus, dá. Dá também recursos financeiros. Eu não estou fazendo aqui, não vou fazer apologia a dinheiro. Tá? Mas isso é correto. Porque a igreja também não pode funcionar se não tiver recursos. Quem ama, dá. O pai doou o filho. Pastor, como é que ele vai falar de dinheiro falando de filho? De Jesus. Porque quem ama, dá. Dá bens materiais, dá recursos financeiros. Sabe por que dá, meus queridos? Quem ama, dá, porque na verdade quem ama, ele se coloca no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, quem sabe que está com uma sobrecarga no sentido financeiro, no sentido estrutural. Quando eu sento na frente de um prato de comida e posso comê-lo. E a pessoa, quando eu me coloco no lugar do outro, que eu sei que ele não tem para comer. Então, observe, aquele que ama, dá. Mas aquele que ama, dá porque ele se coloca no lugar do outro. De onde é que eu posso tirar isso? Da Bíblia de Jesus. Porque Jesus tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas maldições, o nosso pecado. Ele leva sobre si aquilo que é nosso. Ele toma a nossa carga, ele toma o nosso fardo. Então, aquele que ama, dá. E quem não dá é um mesquinho. E quem não dá é um avarento. Eu não estou dizendo que nós temos que dar tudo que nós temos. Ou que nós temos que sempre dizer sim. É verdade ou é mentira?
Todas as vezes que nós pedimos alguma coisa para Deus, Ele nos dá? Não, Deus não nos dá todas as coisas. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. É verdade que há e pode existir um entendimento doentio a respeito disso. Quer dizer, todas as vezes que uma pessoa me pedir uma coisa, eu vou ter que dar? Nem sempre. Mas aquele que ama, dá. Por exemplo, se uma pessoa vier aqui agora, chegar aqui na minha casa, eu queria pedir o teu carro. Olha, por que eu vou dar o meu carro? Não tenho por que dar o meu carro para essa pessoa. Tem coisas que eu vou dizer que não. Mas quem ama dá. A essência do amor está na doação. A doação, então, compartilhando, né, nas necessidades básicas da vida. Tanto para com a igreja, como principalmente para com as pessoas que estão na nossa volta. Então, quem ama dá, e quem ama dá porque se compadece. Mas se compadece porque toma o lugar. Toma o lugar. Então, quantas vezes o Senhor se compadece para conosco? O Senhor é misericordioso para conosco. Quantas vezes, então, nós podemos com muita tranquilidade colocar aqui e falar a respeito desse assunto? Que ainda que tenhamos algumas pessoas à nossa volta que sirvam de exemplos valorosos, e quem sabe pode até não ser um pastor, pode ser um membro da igreja, que na especificação de maturidade em cima do amor pode ser até mais maduro que o pastor. Meus queridos, porque às vezes nos envolvemos com tantas coisas que esquecemos do principal, que é praticar a palavra no que diz respeito a amar. Mas vamos convir. Vamos lá. Quem ama, dá. Quem ama, dá, porque na verdade ele se coloca no lugar. E quem se coloca no lugar do outro, o coração se abre. Mas quem se coloca no lugar do outro, ele vai se compadecer. E uma vez que ele se compadece, ele vai comunicar. Meus amados, falamos um pouquinho disso, eu quero falar o seguinte. Quem ama, olhando 1 Coríntios 13, fazendo um resumo do que está escrito ali. Quem ama, suporta. Quem ama, suporta. É muito simples nós conhecermos pessoas e nos agradarmos de um momento das pessoas. Às vezes, algumas pessoas, logo no momento onde nós conhecemos elas, pela sua personalidade sem limite, ou não transformada, não equilibrada pelo Espírito Santo, essas pessoas já nos trazem uma má impressão. Mas há uma tendência natural, tanto para o casamento, para a convivência familiar, para a convivência de uma célula, para a convivência dentro da igreja, para a convivência no trabalho, no colégio, na faculdade, ou seja, na vizinhança. Há uma tendência que, na medida que nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos recebendo, então, tudo aquilo que a pessoa é em verdade. E quanto mais egoísta, quanto mais centrada em si mesmo, quanto menos equilibrada ou maturada for essa pessoa na esfera do amor de Deus, mais difícil será conviver com ela. Quem sabe eu posso estar pregando aqui, falando para você que está convivendo com uma pessoa que é insuportável. Insuportável. E vou dizer uma coisa, existem pessoas insuportáveis. Existem pessoas que são insuportáveis. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esse ponto. Quem ama, suporta. E suporta porque ele é tardio em irar-se. De onde é que eu posso tirar isso? De Deus. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus amou o mundo. Amou as pessoas, né? Não o mundo, não o sistema do mundo. Amou as pessoas do mundo. E Deus, amando as pessoas, deu o seu Filho. Mas na medida que Deus faz isso, Ele ama, Ele dá roupa, Ele dá saúde, Ele dá anos de vida, Ele dá comida, Ele dá casa, Ele dá alegria, Ele dá livramentos.
para pessoas que blasfemam dele todos os dias, que dizem e negam que ele exista, que praticam e continuam praticando e se gloriam da prática errada de coisas que são completamente contrárias àquilo que Deus diz que é para ser, sabendo que a Bíblia diz que não é para fazer. E Deus suporta tais pessoas. Pastor, tu está dizendo que o amor suporta todas as coisas. Eu estou dizendo que o amor, está escrito na Bíblia, quem ama, suporta. Quem ama, suporta. Há um momento, quando nós vemos em relação a Deus, que tudo tem um limite. Tá? Mas eu não queria entrar nesse contexto para não alongar muito a meditação dessa palavra. Faltou um pouquinho a voz aqui. Mas, na verdade, meus queridos, quem ama, suporta. Pode ser, então, que você, convivendo, isso aqui, esse suportar, diz mais respeito, muitas vezes, a pessoas íntimas. Ou a pessoas que você é obrigado a conviver com elas todos os dias. Um vizinho até não é tanto, mas aquele que você trabalha junto. Aquele irmão lá da reunião. Meus queridos, quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Sabe que nós já falamos, eu já ouvi, Deus já falou para mim, eu já falei para outras pessoas, já preguei sobre o assunto. O perdão, sem perdão, não há relacionamentos. Partindo do princípio que Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, e Ele manda nós amarmos uns aos outros, sabendo que certamente os outros vão errar conosco. O Deus que ama e perdoa, Ele chega ao ponto de dizer que nós deveríamos amar os nossos próprios inimigos. Coisa que é difícil fazer e alcançar sem oração e sem ter a maturidade de conhecer realmente a particularidade do coração de Deus, que Deus é amor. E sem ter em memória o perdão dos nossos próprios pecados, porque é as nossas grandes dívidas para com Deus que foram perdoadas em Cristo Jesus. Dentro do princípio que está na Escritura, devemos perdoar aos outros aquilo que eles nos devem ou que nos ofenderam. A verdade é que a palavra de Deus, ela deixa bem clara que nós vamos ter que perdoar os outros. E aquele que perdoa, ele ama. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E sempre tem a esperança que um dia a pessoa vai mudar. Meus queridos, a verdade é que há situações onde as coisas são tão repetidas. Quem sabe, falando para você agora, há uma sequência de situações que se repetem e nada muda. Só deixa eu dizer uma coisa. Há uma sequência de situações que repete que nada muda. Deixa eu falar um pouquinho do nada muda. Eu já tive alguns momentos em situações de casamentos, aonde eu posso perguntar para um cônjuge e para os dois cônjuges, para o esposo e para a esposa. Porque há um conflito, há uma reclamação, há uma amargura, um ressentimento naquele momento, eu posso perguntar o seguinte, tá um pouquinho, vocês estão com esse problema? Não, porque ele não mudou, porque ele não faz, porque ela não faz, toda aquela história. Deixa eu dizer uma coisa, vocês estão na igreja. Vamos olhar para trás lá do início, desde que vieram. É exatamente igual lá atrás como é agora? Não, não é exatamente igual. Então teve coisas que mudaram. Então teve coisas que já mudaram. Existe uma tendência daquilo que nós temos vontade, dessas coisas que nos incomodam, que se repetem, nós queremos ver a mudança da outra pessoa. Mas, muitas vezes, esquecemos das outras coisas que já foram mudadas, ou melhor dizendo, amenizadas, porque há muitas que vão ser amenizadas.
Meus queridos, não foi Deus que escolheu a pessoa com quem nós iríamos casar. Foi nós que escolhemos. Foi nós que tomamos a decisão. E ainda que nós pudéssemos ter casado com uma pessoa que pudesse, quem sabe, ser um pouco diferente, porque as pessoas têm jeitos diferentes, ainda assim essa pessoa teria defeitos. E ainda assim você teria coisas para apontar para essa pessoa dizendo que ela teria que mudar, e ainda assim você estaria irritado com algumas coisas. De maneira que a palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus é aquele que nos perdoou um dia da nossa multidão, né, das multidões dos nossos pecados. E hoje o Senhor espera que nós venhamos a perdoar as pequenas dívidas, que ainda que sejam coisas que nos aborrecem. Porque quem ama, perdoa. Ele não só suporta, mas ele também perdoa. E perdoa quem? Nós já falamos tantas vezes sobre isso. Hoje aqui falando para você, meu querido, vamos perdoar. Ah, porque não sei o quê. Para com isso. Para com esse negócio. Chega dessa conversa. Isso é conversa que não diz respeito. Porque ainda que os outros não sejam transformados, e eles não serão transformados pela nossa crítica ou pela nossa mágoa, eles podem ser transformados pela mudança da nossa atitude. Uma vez eu falei isso. Cada marido tem a mulher que merece. E cada mulher tem o marido que merece. Porque às vezes a falta das nossas atitudes, elas não geram mudanças nos outros. Porque sempre esperamos a mudança dos outros e muitas vezes Deus, Ele quer primeiro mudar a nós para depois mudar os outros. Meus amados, a verdade é o seguinte: quem ama dá. Quem ama se coloca no lugar. Quem ama se compadece. Quem ama suporta e se torna longânimo, tardio em se irar. Quem ama perdoa. Quem ama, corrige. Corrige. Observe o seguinte, meus queridos. Deus nos corrige. A palavra de Deus diz que Deus corrige a todos aqueles que recebe como filho. E se algum de nós está sem correção, não é filho de Deus. Não é filho. Porque Deus corrige todos os seus filhos. Quer dizer, eu sou uma matéria pronta. Nós somos prontos. Não tem nada que mudar na minha vida. Deus nos corrige, às vezes de uma forma direta, por uma palavra que lemos, por uma pregação que ouvimos. Deus nos corrige, às vezes através da vida de um outro irmão, de uma irmã. Deus nos corrige, às vezes através das circunstâncias ou das situações que nós temos que padecer e sofrer. Teve homens na Bíblia que foram corrigidos por Deus na sua obstinação, até por animais que falaram. O jumento, a mula falou. Meus amados, Deus corrige aqueles que ama. Deus corrige aquele que ama. Então vamos convir. O pastor, ele não pode não corrigir. Nós devemos corrigir com mansidão, com firmeza e com amor. Mas o amor corrige. O amor, ele busca trazer à memória aquilo que está errado. Meus amados, quando os pais não corrigem os seus filhos, porque o amor é um sentimento que está dentro do coração e não entende que o amor pode corrigir, esse amor que ele tem pelo seu filho e pela sua filha não é amor. Virou doença. Virou doença. Eu não estou defendendo aqui a correção física. Eu estou defendendo a correção. Porque se alguém não for corrigido, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não vai se desviar dele. Como é que a criança vai aprender alguma coisa quando criança para nunca mais se esquecer desse caminho? Quando existir um pai, uma mãe, um vô, uma avó que vai corrigir. Então o corrigir às vezes é ser firme, é não aceitar aquela situação. É fazer com que a pessoa possa, então, estar confrontando a pessoa.
é ter uma firmeza de propósito, mas com amor. Deixa eu falar uma coisa. Quando há algumas pessoas no mundo que se dedicam e têm que se dedicar a uma pessoa doente, isso é uma demonstração de amor, tanto, quem sabe, especialmente pelas atitudes, porque nem sempre a pessoa vai estar afim. Mas quando uma pessoa no mundo, ela se dedica em relação a uma pessoa que não é doente, ou que necessariamente não é necessitada, e centra essa pessoa como vaso do seu amor, esse amor se torna doentio. Quando Abraão fez isso em relação ao seu filho Isaque, Deus pediu o seu filho Isaque. Deus amou o mundo. O amor verdadeiro, ele nunca vai ser dado dentro, ainda que quando não há dificuldades, como falei, de uma pessoa doente ou que não tem como poder viver sozinha, né? Mas quando nós falamos do amor de Deus, nós vemos que Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. A doação sem necessidade para uma pessoa, ela se torna idolatria. E aonde há idolatria nunca vai existir correção. Porque há uma confusão entre o amor de Deus e o amor do mundo, o amor sentimental. Falando essas coisas, então, eu quero dizer que assim como Deus é, somos nós neste mundo, diz a palavra de Deus que nós lemos nessa noite. Meus amados, reflitamos o quanto realmente estamos andando no amor. Venhamos olhar para a palavra de Deus não somente como aquele que olha no espelho, como ela mesma diz, eu olho no espelho e depois eu vou embora e já me esqueço do que eu li, do que eu vi. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige. Deus nos corrige. Quem ama, corrige. Meus amados, quem ama, nós podíamos colocar tantas outras coisas que pudessem ser faladas, quem sabe que você faz ou que você sabe que devia ser feita. Quem ama, na verdade, se doa, e essa doação podia ser em tempo, podia ser fazer uma visita. Tá? Aí alguns vão dizer assim, eu não tenho recebido visita, mas tu visita. Existe também um princípio espiritual que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, meu querido. Às vezes você não recebe visita porque você não visita ninguém. Nem quando está bem. Vamos convir. Agora, vou citar um exemplo aqui. Agora, nessa semana, a missionária Sandra esteve no hospital. Quem levou ela foi a sua sobrinha, filha da Maria. Né? Levou ela para o hospital. Às 10 horas da noite, em torno da 1 hora da manhã, ela me chamou no telefone e eu fiquei esperando um tempo e mandei uma mensagem para a igreja estar orando pela missionária Sandra. E nisso, a irmã Érica, né, conversou direto comigo, dizendo, pastor, eu estou à disposição. Bom, eu posso ir lá no hospital. A Sandra estava precisando de roupa, mas a chave não estava ali, tinha que buscar a chave, vir na casa dela para depois levar a roupa. Bom, quando eu vi a sua atitude, né, eu certamente vou pensar, puxa, ela está se predispondo a alguma coisa. E eu consenti que ela fizesse. Então, ela não me pediu isso, mas eu estou dizendo que até as 2 horas da manhã de uma noite onde todo mundo pode estar dormindo, ela se prontificou e foi ao hospital pegar a chave, voltou para pegar a roupa, foi novamente no hospital. E nisso, a Janice, sobrinha da Sandra, saiu ali na rua. Eu já estava lá, que eu cheguei depois dela. Ela chegou primeiro do que eu. Eu estava esperando para ir depois. Ela teve uma prontidão de antes. E eu vou dizer que isso é amor. Isso é uma atitude amorosa. Quem sabe até de gratidão. Mas é uma atitude amorosa. E ainda para terminar, na hora que quem é que fica, quem é que não fica, ela diz assim, se não tiver quem fique amanhã aqui, eu ainda tenho um serviço, mas eu deixo o meu serviço e eu venho aqui ficar com a missionária. Isso é amor, levar a carga uns dos outros. Não usando um exemplo meu, mas usando esse exemplo vivo e claro que aconteceu há poucos dias. Eu quero, juntamente com você, convidar você para que possamos fazer uma oração agora, para que Deus possa nos conceder a graça de transformarmos especificadamente naquilo que é a sua semelhança, nas características do Deus amoroso, que chegou ao ponto de dar o seu Filho, porque tomou a nossa carga, acabou se compadecendo, nos suporta todos os dias, nos perdoa todos os dias e nos corrige quando precisamos.
Pai, nós queremos louvar o teu nome por todas as coisas que tens feito. Queremos engrandecer a ti, meu Deus, porque se formos falar de amor, podemos ter com toda clareza a figura prática, objetiva, todas as situações descritas ao ponto de amar, até o ponto de entregar a sua vida, morrendo em nosso lugar naquela cruz. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito, Senhor, nos ensine, que possamos nos tornar equilibrados na área da nossa personalidade, que possamos, pela graça do Senhor, vencer os nossos traumas anteriores, para que possamos olhar para as pessoas e não estarmos, Senhor, como aqueles que têm uma mancha no coração, mas que possamos nos relacionar com as pessoas, Senhor, de uma forma semelhante à tua. Por isso, dilata o nosso coração, dá-nos realmente a maturidade espiritual, nos levando à essência da coisa mais sublime que existe, que é poder ter a característica amorosa do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, derrama e aumenta a unção do teu Espírito sobre nossas vidas, aumentando o nosso amor para com todos, especialmente para contigo. Que possamos amar a ti que não vemos e que possamos amar os homens que vemos que são feitos à tua semelhança. Que haja também nesse amor uma pregação, um testemunho, um compartilhamento, Senhor, contínuo daquilo que tu és, porque nós te conhecemos. Que possamos falar para aqueles que não te conhecem, de maneira que eles também possam ter comunhão conosco e contigo, através do teu Santo Filho Jesus Cristo. Por isso eu quero orar ao Senhor, perdoa-nos, Senhor, de tudo aquilo que já deveríamos ter crescido e não amadurecemos. Nos perdoa das nossas resistências, nos perdoa, Senhor, de tudo aquilo que erramos até aqui. Concede-nos a graça de sermos transformados, segundo a tua semelhança, é o que eu oro e te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você então para estar participando da leitura bíblica, né? Vamos ler a Bíblia juntos. Quero também convidar você, quem sabe, para se inscrever aqui nesse canal, né, do YouTube, para que existe uma diferença que pode fazer diferença para mim como pastor. Na hora que tivermos 1000 membros, eu posso gravar um vídeo no YouTube ao vivo. Antes disso eu não consigo. Eu quero então pedir a você, né, que isso que eu estou gravando aqui me dá um trabalho extra para poder fazer depois. Mas falando assim, eu quero convidar você para se inscrever, né, nesse canal, né, do Pastor João Flávio. Da mesma forma, quero convidar você para curtir, para compartilhar esta pregação, para que outras pessoas possam ser edificadas. E acima de tudo, quero reforçar o convite. Amanhã estaremos fazendo a nossa primeira leitura bíblica juntos, se você quiser participar. Posteriormente, vamos estar publicando um outro vídeo explicando a leitura, um pouco dela, não encerrando o assunto, simplesmente caminhando um pouco, porque bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados são aqueles que ouvem e aqueles que praticam a palavra de Deus. Primeiro eu leio, então ouvindo com o coração, para depois poder praticar. Que o Senhor nos conceda essa graça, que Deus te abençoe. Estamos aqui encerrando a palavra deste culto. Um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.